Ontem foi o aniversário da Next, a nossa agência, e nós estamos fazendo uma revisão muito importante sobre qual é o futuro do nosso funil de vendas, os próximos passos que a gente tem aqui como agência. E calhou de hoje eu fazer uma aula para a Digitalize Club, que é a nossa mentoria que vai acontecer agora à noite, que é exatamente sobre isso. Quais são os princípios que a gente fez para tornar a nossa agência enxuta, ou seja, poucos e bons profissionais, mas muito lucrativa. E a partir disso, nós fizemos um vídeo falando um pouquinho do nosso funil de vendas, dos números que a gente tem buscado, de coisas que a gente tem feito, mas eu queria trazer uma introdução para a gente. O que eu acredito aqui, tá? Nós temos muito claro qual é o formato que a gente quer trabalhar. Então, a nossa mistura de trabalho aqui é prestação de serviço mais empresa de educação. Nós trabalhamos, esse vídeo aqui é reflexo disso. Nós trabalhamos dois formatos aqui. O da prestação de serviço, o de vender a nossa hora em prol do nosso cliente, mas também de educar o nosso cliente. De educar de qual o caminho correto, de trazer os nossos estudos e as coisas que a gente acredita exatamente para propor o que tem de mais novo e o que tem de ideal aqui no nosso mercado para ser trabalhado. Então eu vou colocar um trechinho aqui de um resumo de como a gente tem pensado o nosso funil de vendas e como a gente tem construído cada etapa do nosso processo comercial da nossa empresa de agência e de educação, nossa empresa de serviço, nossa empresa educacional que envolve infoprodutos, mentorias, consultorias e implementações em empresas. Por que será que é tão importante você fazer um levantamento semanal dos seus números, mas sentar para olhar eles de forma mais detalhada ainda todos os meses? A gente quer começar esse conteúdo aqui, Luquinhas de canto aqui fazendo edições, a gente quer começar esse conteúdo aqui falando sobre os números que a gente está desenvolvendo aqui na Next e na Digitalize. Então, a ideia aqui é trazer um pouco da forma analítica, como que a gente conseguiu olhar para esses números, por que olhar para cada um deles e quais decisões que a gente consegue tomar a partir dessas análises. Então, aqui é um trabalho muito relacionado, na verdade muito não, totalmente relacionado a comercial. A gente está saindo totalmente de processos, entregas, coisas nesse sentido e falando somente de números e resultados que a gente quer atingir. Então, para isso, hoje de manhã, hoje inclusive é aniversário da Next, estamos todos aqui, ó, inclusive Maria Júlia e Maria Vitória, Marias de Henrique. A gente tá todo mundo aqui hoje reunido, vocês vão ouvir gritos de Maria Vitória ao fundo, porque hoje a Next completa 4 anos. Não sei se vocês não vão conseguir ver daí, mas a Next ela foi fundada em 1 de outubro de 2021 e hoje, 1 de outubro de 2025, completamos os 4 anos. Então tá todo mundo reunido aqui e é uma data muito mais do que especial para fazer essa análise que a gente quer. A ideia aqui é a gente conseguir cumprir com as metas que a gente tem desenhado, então para isso análise de números e o que a gente vai precisar para efetivamente alcançar esses números. A gente já notou falhas no nosso processo comercial que a gente já sabe como corrigir e a gente vai compartilhar isso aqui com vocês. Certo? Você quer complementar com mais algo? Bom, a gente está avaliando algumas coisas importantes aqui, principalmente alguns dados que a gente está avaliando aqui. Deixa eu pegar o mapa mental que eu estou olhando. Nós estamos avaliando de todas as campanhas que a gente faz aqui. Tem problema mostrar os dados? Né? Todas as campanhas que a gente faz, a gente trabalha com 3 modalidades. Nós trabalhamos com uma campanha que é um anúncio que vai direto para o nosso site e o processo comercial começa depois da inscrição no site através do WhatsApp. Esse é um funil que a gente roda. O segundo funil é rodando direto para o site, um Typeform, ou seja, a gente qualifica e marca as reuniões direto. E um terceiro é um funil de social selling através do Instagram, que, para nossa surpresa, acredito, é o primeiro mês fazendo isso realmente sério. Ele talvez trouxe um dos melhores resultados com menor custo, né, nas proporções. Quer mostrar um pouco dos resultados aqui? Acho que a gente tem que falar os resultados. Só para vocês terem uma ideia, pessoal. Como o Henrique falou, esse teste de social selling, arrumando um tripézinho aqui para vocês visualizarem melhor a gente aqui. Esse teste de social selling, a gente percebeu que poderia trazer um resultado bacana e intensificamos ele. Qual que é a ideia aqui, né? A gente roda uma campanha que movimenta pessoas para dentro do perfil do Henrique, né? Da persona Henrique. E aí com isso são novos seguidores entrando ali a todo momento. Enquanto a gente grava aqui, eu vou mostrar até umas métricas que eu acho que isso é importante. Nós investimos nesse mês aqui para a campanha de novos seguidores. Quem é da Digitalize Club ou da Digitalize Academy já viu essa estratégia. O meu perfil, falta 4 seguidores, está chegando a 18.200 seguidores. No último mês, nós tivemos 1.500 seguidores
com um gasto de R$ 1.300 investidos no Instagram. Então, confirmando esse número, vou colocar bem por cima aqui, eu fiz errado. São 86 centavos por seguidor. E através desses seguidores, nós conseguimos fazer o agendamento de 43 ligações, um custo de R$30 por cada ligação. Ou seja, através não só dos seguidores que foram gerados esse mês, mas através disso daqui, desses R$1.300 que a gente investiu, o conteúdo que a gente produziu e o que a gente fez ali no Instagram, nós conseguimos agendar 43 ligações. O insight que a gente conseguiu extrair disso, R$30 por uma ligação com uma pessoa que a gente qualificou numa conversa rápida ali no direct, está excelente. A gente está falando de uma pessoa que fatura o quanto que a gente quer que ela fature, ela trabalha com o que a gente quer que ela trabalhe, então é um lead qualificado. R$30 por um lead qualificado que vai participar de uma call com um de nossos especialistas. E é aí que a gente notou um gap. Com o dia a dia, a gente achava que o nosso funil mais tradicional, o funil que a gente mais investe dinheiro e energia, que é o funil da pessoa que vai para a página e depois a gente faz... Que a gente gastou 3.300, mais que o dobro. A gente gastou quase o triplo do valor do que a gente gastou de Instagram. A gente achava ali que era sensacional porque ele gera um baita volume. A gente paga por lead R$ 9,65. E a gente está falando de um bom lead também. Só que para poder agendar uma call, a gente tem que falar com 13 pessoas para conseguir uma call. Isso dá para nós, ou seja, se o custo por lead é R$ 9,60, isso dá para nós um custo por lead, custo por call agendada próximo de R$120. Enquanto no Instagram a gente estava pagando R$30. Ou seja, são 4 vezes o custo para agendar uma call. Isso aí já mostrou pra gente muito norteamento do que a gente vai fazer agora no mês de outubro. E a campanha de Typeform foi uma campanha que a gente investiu R$ 1.500, trouxe 43 leads pagos e 22 orgânicos através do ManyChat, 65 leads totais. A gente ainda não viu quantas reuniões foram realmente executadas, que a gente ainda vai avaliar isso. Mas quais são as lições que a gente vai fazer para o próximo mês aqui? Algumas coisas importantes que a gente notou falhas no nosso processo, processo de marcação das calls. A gente não estava mandando lembrete das calls e aí estava tendo um valor considerável de no-show. Nós marcamos no mês, de cabeça, quantas calls a gente marcou no mês passado? Foram 103 calls agendadas. E acho que umas 70 realizadas? A gente teve uma taxa alta de no-show, foi 35% de no-show. Exatamente, é esse problema que a gente quer melhorar aqui, que a gente já começou a avaliar hoje, que é fazer a melhoria nos processos entre a marcação e a realização da reunião, ou seja... o pré e pós-call, né? É, o pré-call, na verdade, né? Melhorar o que vai acontecer enquanto a pessoa está esperando a ligação. Coisas que a gente vai fazer para melhorar isso. Primeiramente, enviar mais mensagens para a pessoa, colocando lembretes, porque nem todo mundo usa agenda como a gente, está lá para todos os horários. Segundo, eu tinha notado, eu estava em casa e eu estava anotando umas coisas que é criar playlists no YouTube para pessoas que não conhecem a gente ainda, para entregar conteúdo, para aumentar o nível de consciência sobre a solução que a gente tem, trazendo a pessoa mais para perto, trazendo mais interesse. A moda antiga é como se fosse aula de aquecimento, né? É, tipo uma aula de aquecimento, como se fosse um lançamento. E aí tudo isso a gente vai executar, já tá executando, Brad. A gente validou isso ontem, bateu os números hoje de manhã e já tá começando a executar. E agora a gente vai readministrar o nosso investimento de anúncios. Pra gente contar os bastidores nesse vlog aqui, nós estamos investindo na nossa agência de anúncios R$6.000. Então foi desses R$6.000, a gente investiu R$6.176, R$3.300 no nosso funil tradicional, R$1.523 na campanha de Typeform e R$1.300 no Instagram. Agora as nossas mudanças, que a gente está conversando sobre isso agora. Vamos mudar para R$3.000 pro perfil do Instagram, o que vai trazer o dobro de seguidores, e aí a gente vai fazer uma ativação ali. Quem é aluno sabe o que é ativação. A cada dia sim ou dia não, para trazer as pessoas para call. Vamos diminuir o nosso funil de 3.300, o funil tradicional 3.300 para 2.000, e a gente não vai descartar o funil de Typeform ainda e vai colocar R$1.000 com criativos novos. Então totalizando os mesmos 6.000, só que agora buscando elevar a nossa eficiência através de processos novos. A gente percebeu com tudo isso que o ponto principal que acabava iludindo a gente nas campanhas tradicionais, digamos assim, era o fator de que a pessoa não conhecia o nosso trabalho, não conhecia o Henrique. Não tinha uma criação de audiência com ela, né? A gente não estava posicionado. Ela não conhecia o nosso trabalho. Então, quando ela vem pelo nosso funil inicial, o mais tradicional, digamos assim, ela não tem nenhum nível de consciência ainda. O trabalho que tem que ser feito comercialmente, ele é muito mais árduo. Então, acontece isso que a gente comentou no início. Enquanto lá no Instagram a pessoa já conhece o posicionamento, acompanha o conteúdo, entende e quer conhecer mais sobre nós,
nós, a gente vai lá e paga R$30 para agendar uma call. Quando ela não conhece, a gente tem esse trabalho ainda mais árduo, é muito mais difícil fazer ativação, às vezes a pessoa não responde, você deve passar isso com algum cliente seu ou até com você mesmo. Realmente por falta de posicionamento, a pessoa não conhece ainda o serviço, não conhece o produto, então ela não tem interesse em engajar tanto. E aí a gente acaba tendo esses dois números, R$30 lá no Instagram, com pessoas que já conhecem posicionamento, e R$120 com pessoas que para o nosso posicionamento são iniciantes ainda. Elas não conhecem o nosso serviço. Mas um problema que a gente identificou aqui também foi que quando a gente estava fazendo a transferência das pessoas que a gente agendava para o Instagram, a gente teve quase 50% de no-show lá. E isso foi um erro de processo nosso, porque a gente marcava no Instagram, não chamava a pessoa no WhatsApp e aí acabava só mandando o link faltando uns 5 minutos para ligação. Então não fazia um pré-trabalho com ela. E marcava na agenda, obviamente, mas deixava tudo pela agenda ali como se fosse acontecer de forma automática. Então a gente está sendo mais cuidadoso agora com isso e aí acreditamos que agora vai aumentar a quantidade de ligações que a gente vai fazer. A meta aqui, nós temos uma disponibilidade do nosso closer de 120 ligações. A meta esse mês é fazer pelo menos 70, 80 ligações realizadas. A gente fez 60 no mês passado, 33 no mês passado, só que algumas delas não estavam passando pelo processo correto de qualificação. E a gente teve uma taxa muito grande de no-show. Então são algumas estratégias que a gente vai trabalhar por aqui. Agora é hora de pedir a pizza. Tô com fome. 4 anos de Next, 4 pizzas. 4 pizzas, uma pra cada um. 4 mais o quê? Enfim, rapaziada, hoje é dia de comemorar, além de analisar os números, porque conseguimos, graças a Deus, graças ao nosso esforço todo santo dia, chegar em 4 anos de empresa. Reinventando, com mais de 300, 400 clientes passaram por aqui, projetos avulsos, cara, tudo quanto é tipo de coisa a gente já fez por aqui. Até trabalho que não era do nosso escopo, a gente chegava a demanda lá atrás, eu preciso de tal coisa. Então, peraí que a gente vai resolver. A gente aprendia a fazer, precificava e conseguia fechar. E acho que sempre foi assim. Acho que essa parte de sempre se reinventar foi muito bom e fez com que a gente chegasse nessa data de hoje. Então, esse vídeo não é só sobre a análise do nosso comercial. É sobre um agradecimento a nós mesmos e a quem nos acompanha. O pessoal nos acompanhou o último ano, talvez? O pessoal não acompanhou toda a nossa trajetória, mas... acompanhando o último ano aí de agência. Então, enfim, parabéns, Next. Vamos para... Discurso. O Henrique vai fazer um discurso agora que ele preparou para falar para vocês. Henrique, o que você espera para os próximos 4 anos de agência? Cara, se a gente puder pular pro resultado do din-din, tava ótimo, né? Vocês querem ver a pizza? Ou a gente para aqui o vídeo? Não, querem ver a pizza. Então a gente vai trazer Pizza, a pizza pra vocês. joguinhos. Hoje a gente vai ter um campeonato de joguinho. A gente tem FIFA e Mario. Pizza. O Francisco ama o sabor que chama calabresa cremosa. Então a gente vai pedir pra ele umas 2 dessas. Cerveja não, porque a gente tá zero álcool. Tá tendo crise de metanol aqui em São Paulo. Isso não é brincadeira, é só um aviso de saúde. Não tem graça! Não tem graça. Não pode beber por enquanto. Dá uma limpada aí, pessoal, PCC. Não pode falar do PCC. O cara vai ter um PCC no meio, velho. Não pode. Antigos colaboradores ficavam fazendo sinal de facção, a gente falava que ia buscar a gente. Pra tudo isso, Não Deus pode se falar ferrar. disso aqui. Então, não vamos beber, só vamos comer pizza. Tudo 2 hoje 4 nossa. anos de Next, depois de 3 anos de Next, 4 anos de Next. Não pode. Não pode isso não, tá, Lucas? Pelo amor de E Deus. é isso. Cadê o sorriso do pai? Cadê o sorriso do pai? Cadê o sorriso do papai? Ai, aí, menina. Mas pegar bastante, pegar já. Feliz aniversário, Next. Você faz vídeo carga nos seus vídeos também? Hã? Você faz isso aqui nos seus vídeos também? Faço também, rapaziada. Essa aqui é a melhor pizza da região. Não, vamos acabar assim, vlog. Dá o like e se inscreve no canal. O meu modelo de negócio saiu de um modelo de uma agência enxuta, que estava com bom lucro, para uma agência enxuta lucrativa que tem um modelo de prospecção e que tem um modo de prospectar clientes. E aí, nesse modelo 3, a gente ligou essa máquina de vendas junto com uma concepção muito importante quando vocês começarem a crescer um pouquinho mais, mas já vale a pena pensar em alguns formatos, que é uma esteirinha de produtos. Uma esteirinha de produtos. Por quê? E foi esse momento 3 que eu acredito que é o momento que a gente está vivendo agora, talvez fechando esse ciclo para dar alguns passos a mais agora em outras coisas que eu quero fazer e melhorar aqui na nossa agência. E acho que sempre quando vai chegando no final do ano eu vou começando a achar que é fechamento de ciclo e vai tipo, novas coisas vão fazer. Não sei se isso é verdade, mas eu gosto de pensar assim, é legal pensar assim para
se você realmente vai executar as coisas que você vai prometer. Eu acredito que é legal pensar assim. Mas esse momento é o momento que a gente sai do momento de criar nossa máquina de vendas, ou seja, levar a prospecção a sério. Então, o core do trabalho do Henrique para de ser fazer social media e fazer tráfego e passa a ser trabalhar as vendas. Isso exige que eu saia desse operacional de execução, da prestação de serviço e vá para a execução de ser realmente dono da minha agência. Então, exercer o cargo de quem, tipo assim... E aí, tipo assim, quando a gente fala dono, não é aquele cara que tipo assim, vai mandar em todo mundo e vai só mandar nos outros. Não é isso. É sim se posicionar como quem vai atuar no crescimento mesmo, quem vai ditar o crescimento. E aí é o momento que a gente está vivendo aqui. Então, viver essa esteira de produtos, de ter uma máquina de vendas que exige... eu vou falar em ordem, mas é criação de audiência, seja de pessoas físicas que vão comprar um infoproduto ou algo do tipo, seja de pessoas jurídicas que vão trabalhar com nossa agência, com o nosso serviço, criação de audiência, captação de leads e o processo comercial. E aí aqui a esteira de produtos foi uma das coisas mais importantes para manter uma coisa que continua na minha concepção, que é o que eu quero manter, que é enxuto e lucrativo, e eu ainda acho que... Eu tava nesse dilema com o Gabriel hoje à tarde, que eu ainda acho que poderia ser menor e mais simples, sabe? Assim, eu ainda fico nesse dilema, tipo assim, eu mudei totalmente minha mentalidade de, tipo assim, quando eu tava nessa situação aqui, ó, o meu sonho era ter aquele andar com 60, 70 pessoas. E aí, quando eu notei o quão trabalho ia dar aquilo, o quanto eu ia gastar de energia, e talvez dava para ganhar o mesmo dinheiro, ou um pouco menos, ou às vezes mais, porque eu sei uma galera que ganha uma grana trabalhando sozinha, às vezes, por exemplo, só trabalhando na autoridade, trabalhando de formas inteligentes, que era exatamente isso que eu estava conversando com o Gabriel, como algumas pessoas criam coisas tão simples, mais sofisticadas, que meio que se vendem sozinhas, saca? Tipo, isso é uma coisa bem bizarra. Mas criar uma esteira de produtos que me mantém ainda assim lucrativo, com poucas pessoas e com aí coisas pessoais, qualidade de vida e tranquilidade para, ao mesmo tempo que eu estou na minha zona de potência, no que eu gosto de fazer, eu tenho tempo para minha família, eu tenho tempo para descansar no final de semana. O meu telefone, ele é cheio de mensagens, mas tipo assim, ainda dá para sustentar e dá para executar da forma que eu quero executar. Então, e isso foi muito disso, de tipo assim, criar outras opções de produtos que não dependeriam só do Henrique, ou não dependeriam de muitas pessoas executando. Como que é essa esteira de produtos? Vocês conhecem um pouco disso que alguns passaram aqui. Começa com infoproduto, que vocês podem pular essa parte, porque eu acho que é o que menos vende aqui hoje. Já foi uma época que mais vendeu, mas é o que menos vende. Aí passa por consultorias, que é a venda de hora para aconselhamento empresarial e coisa do tipo. Passa por mentorias, seja em grupo ou individual. E aí passa aqui, eu vou colocar antes implementações, eu vou explicar para você o que é implementação, que está bem na moda, inclusive, para em si os serviços. Sendo que naquele momento eu só fazia isso daqui. Eu nem dava outras opções pro meu cliente. Eu só executava o serviço, eu só fazia por ele. E aí a forma de eu continuar tornando enxuto e lucrar ainda mais foi criar uma esteira de produto. Aqui que começa em 397, a hora de uma consultoria fica no mínimo 500 pela concepção de quantidade de produtos. Isso daqui vai de 2,5 agora a 6,5, depende da quantidade de calls, coisas do tipo, sempre baseado na quantidade de horas, né? Então, tipo assim, quanto mais horas, mais o preço. Implementações que começam 6.000 mais, e serviços fixos, que é 2.000 de MRR, que é recorrência. Certo? E aí, a junção e a composição dessas vendas aqui geram um faturamento muito maior que isso daqui, só que a colaboração de cada um desses produtos, do jeito que a gente faz, sabendo qual que é a nossa capacidade de serviços, sabendo qual que é a capacidade de implementação, sabendo quantas mentorias se aguenta, etc., fazem a gente manter o negócio ainda enxuto e só olhar para a linha que virou meu mantra, assim, olha para a linha final, entendeu? O quanto de lucro isso gera. E tudo que é criado após isso é pensando em aumentar o lucro. Obviamente gerando resultado para o cliente, mas a gente está olhando aqui do lado do modelo de negócio, não do modelo... criar um modelo de negócio, obviamente, que atenda, como eu falei no começo, atende o cliente e atenda nossos desejos pessoais, mas pensando também como a gente cria isso para ser um negócio sustentável que a gente realmente queira trabalhar por muitos anos, 5, 10, 15, 20 anos. Então, esse momento 3, é sair do momento onde a gente só vendia serviço para um momento onde eu
aprendi como eu criava a minha audiência da forma correta, captava leads e fosse meio que um imã de oportunidades chegando para mim, que entravam em um processo comercial único e que tinham todas essas possibilidades a serem vendidas. E aí, o modelo de negócio é muito importante, que aí meio que eu criei um terceiro modelo de negócio, que eu chamo meio que de serviço mais educacional. Que inclusive é uma das melhores formas de você atrair clientes, né? Através de conteúdo educacional. Então, serviço mais educação, que foi o modelo onde eu encontrei para unir esses dois aqui. Então, aqui, através da minha autoridade, que está sendo criada enquanto a gente está vivendo aqui. Então, tipo assim, é uma coisa que a gente cria de forma constante aqui, que o número de seguidores vai crescendo, mais conteúdos vão sendo postados, mais pessoas vão conhecendo a gente, etc. E aí essa autoridade proporciona qualidade nos clientes. A partir do momento que foi uma decisão que eu tomei de fechar a agenda para algum tipo de cliente, pegar o cliente que a gente sabia que a gente ia entregar resultado, para quê? Para que eu novamente não aumentasse a quantidade de pessoas com clientes que eu acreditava que não ia funcionar, porque a nossa cabeça é muito maluca, tipo assim, quando a gente tá sem dinheiro, a gente faz cada negócio ruim, que no momento parece tão bom, e aí depois você cai na real e fala assim, meu Deus do céu, por que eu vendi isso daqui? Então isso é uma coisa maluca. Então, qualidade nos clientes, ao mesmo tempo que a gente tem quantidade de clientes, só que em produtos diferentes, e ao mesmo tempo que a gente vai criando, que é o que eu acho que é o nosso futuro aqui, que é a comunidade. É criar uma comunidade entre, na maioria das vezes, independente de quem seja, são fundadores de empresas, sejam empresas de serviço, sejam empresas de comércio local, sejam empresas de e-commerce, independente do que seja, são pessoas que dentro do nosso ecossistema são uma comunidade de pessoas que criam negócios, fazem negócios entre si, e aí isso faz parte desse movimento que a gente tem criado aqui como Next Digitalize ali, que são os dois nomes que a gente deu para cada um. Next sendo os nossos serviços, Digitalize sendo essa parte educacional. O Jorge falou da questão da implementação. A implementação, Jorge, é quando eu misturo consultoria com o serviço, só que o serviço é executado pelo, como que eu posso explicar isso? Mas cliente e equipe. Por exemplo, na maioria das vezes, quando você vende o serviço, você faz tudo. Então, a sua equipe executa tudo. Você executa todo o tráfego, você executa o roteiro do criativo. Muitas vezes, se você está próximo, você faz a captação do criativo. Então, você faz tudo pelo cliente. Na implementação, você executa junto com o cliente. Então, eu vou dar um exemplo. Eu estou trabalhando numa implementação, nossa equipe está trabalhando numa implementação que está indo para o último mês, que foi um processo bem sucedido. A gente recebeu um feedback bem positivo, que é num cliente que é de eventos. É um espaço de eventos bem grande que fica em Atibaia. Nesse espaço de eventos, era um cliente que só vivia praticamente de indicação. Só que ele não tinha potencial ainda, porque ele nem sabia como funcionava, de se tornar um cliente de anúncios, por exemplo, que seriam cobrados R$2.000 esse cliente. E ele não poderia pagar mais que isso, para a gente executar o processo inteiro. Porque quando o cliente está começando do zero, vocês que estão no campo de batalha sabem, um cliente que está começando do zero precisa de um site bom, precisa de um Instagram bem posicionado, precisa de um comercial rodando, e mais? Precisa ter um produto bom. E aquilo, para os clientes é a mesma coisa. Quando eles recebem indicação, também é fácil de fechar para eles. Difícil é eles gerarem oportunidades fora disso. E isso acontecia com esse espaço de eventos. E aí vai dessa questão que eu acabei de falar para vocês, que eu não quero aumentar os meus custos com clientes que eu não sei se vão ficar comigo. Porque vocês sabem, vocês estão na realidade e a gente não precisa esconder isso. Tem vezes que a gente faz o nosso melhor, faz o melhor tráfego do mundo, mas o produto é ruim, o comercial é ruim. Só que a gente deu o nosso máximo. E aí o que eu optei por fazer? Eu peguei essa consultoria, eu dividi essa consultoria aqui em algumas implementações, eu divido em 12 vezes para o cliente, então ele vai pagar, ao invés de 2.000 por mês, ele vai pagar, só que é 3 meses de trabalho que eu faço essa execução, ele vai pagar 6.000 em 12 vezes, só que eu vou entregar um projeto praticamente de 1 ano para ele, que é o que vai ser executado naqueles 3 meses e o que ele vai executar pós sair dessa implementação. Só que o que eu quero? Que ele tenha resultado suficiente para que ele fique com tanto trabalho que ele tem que delegar para mim a outra parte. Que é o melhor das coisas. É você pegar o cliente que está lotado, abarrotado de serviço e precisa delegar o serviço para alguém. Esse é o melhor dos clientes. É o cliente que te usa como um braço de marketing, não como o corpo inteiro de marketing, entende? Você não tem que ser o marketing inteiro, o ideal, né? O ideal não é você ser o time de marketing inteiro da empresa. O ideal é você participar de uma estratégia que já veio
do que a concepção que a empresa quer que seja. Então, o que eu faço é criar essa concepção com o cliente que não tem isso. Você caiu nesse vídeo aqui é porque você tem interesse na Digitalize Academy. Então eu vou direto ao ponto e mostrar para você que precisa lotar a sua agenda, para você que precisa gerar demanda para o seu negócio e o mais importante, vender mais e construir uma marca pessoal, construir a marca da sua empresa. Eu vou te mostrar como que a gente entrega essas soluções diretamente num tour virtual com a nossa plataforma. Essa daqui é a nossa plataforma por dentro. São mais de 70 horas de conteúdo totalmente e direto na prática. Agora você faz uma pergunta, será que eu tenho que assistir todo esse conteúdo? Se você gostar muito de estudar, sim, mas se você quer buscar um resultado mais rápido, no Comece Aqui você tem o que a gente chama de trilhas de conteúdo. Então, se você é designer, social media ou videomaker, um dono de agência, um gestor de tráfego, presta serviço a um profissional liberal e de alguma forma precisa lotar a sua agenda de clientes, prospectar leads mais qualificados e buscar mais vendas para sua empresa, você pode escolher a sua trilha de conteúdo. A partir dessa trilha, você vai abrir o nosso mapa aqui, ó, e você já vai ter destinado cada conteúdo que você tem que assistir por ordem. Você entra na nossa trilha de conteúdo aqui e você já tem exatamente quais etapas, quais checklists você precisa cumprir para chegar no resultado que você almeja e ter o retorno do investimento da Digitalize Academy muito rápido. Além disso, na nossa área de membros aqui, você tem acesso a mais de 60 lives semanais, só que você tem mais de 60 horas de conteúdo. Você aprende a como construir uma agência enxuta e lucrativa, para você que é dono de agência, princípios básicos de marketing digital. Cada um desse daqui é uma aula totalmente na prática. Construindo a sua marca do zero, uma aula totalmente interativa, desenhando para você, mostrando para você todo o conceito que você precisa para garantir o seu resultado. Além disso, você aprende a criar a sua marca, aprende a construir uma mensagem que converte, aprende a criar conteúdo, cria num formato totalmente direto ao ponto, com a tela compartilhada, aprende a fazer os anúncios. Você pode fazer anúncios, principalmente, para você, para negócios locais, para um e-commerce, para captar leads, para fazer tráfego no Google Ads. E além disso, você tem um módulo de prestação de serviço na prática, onde você vai aprender a trabalhar, criar processos, criar a sua agência e criar a sua operação online. Um módulo de processos com 3 aulas de mais de 30 minutos mostrando como que nós fazemos nossos processos internos. Um módulo de vendas, um módulo de prospecção de clientes para quem vai prospectar B2B, ou seja, de empresas para outras empresas, onde a gente pega o seu primeiro funil de vendas, como você gera leads, como você começa a prospectar do zero, como você faz reuniões, filtra esses leads e gera qualificação, um workshop para quem faz tráfego pago, um curso para quem quer vender no WhatsApp, no final dele, um script e um playbook totalmente prático para executar suas vendas. E para você que ainda não tem nenhum cliente, também nós temos um curso chamado Meu Primeiro Cliente, com 20 aulas aqui, para você aprender tudo que você precisa para construir a sua oferta e ir ao mercado conseguir os seus primeiros clientes. Além disso, nós temos algum bônus aqui, como criação de oferta, como ganhar 10k por mês prestando serviço, como criar conteúdo mesmo sem ter tempo, como você transforma o seu Instagram numa máquina de conversão e como você fatura 30 mil por mês no mínimo, certo? Um tour completo aqui da nossa plataforma.